Questão aí do Sexto de 2018 da Polícia Federal, cargo de perito criminal, né, um cargo extremamente interessante aí com salários, é o mesmo salário do delegado, né, então assim, é bem bacana. E ele fala assim, ó: "A fim de garantir o sustento de sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente, eh, revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos, ele estava colocando os produtos ali para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com relação à situação hipotética, julgue os itens a seguir. Se a conduta de Pedro não se consuma em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, ele responde pelo por crime tentado, para o que está previsto a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Então vamos entender essa questão. Para você, está certo ou está errado? Marca aí. Aqui embaixo existe um QR Code que você pode fazer essa questão para depois responder aqui, né. Existe também o comentário aqui, né, por inteligência artificial, você pode, fazer esse comentário também, né. Aliás, fazer não, você pode ver esse comentário para ter mais detalhes, né. Mas para você, certo ou errado? Olha, vamos lá, Pedro, um pai de família, tem que sustentar a sua família, e ele vende, CDs e DVDs piratas. Aí ele pegou lá os CDs, 500 CDs, 500 DVDs, e ele coloca lá, ele expõe aquele antes dele expor aqueles produtos à venda, ele é surpreendido por policiais que levam a sua mercadoria, né. Certo dia, enquanto expunha os produtos, estava expondo lá, acaba que ele é interrompido, né. Então vamos lá, vamos ver o que diz a legislação. Artigo 14, muito importante. Você tem que memorizar esse artigo aí, porque ele é muito pedido, né? Então você precisa ter uma base legal, saber o que diz os artigos e também o que diz a doutrina. E o artigo 14 fala assim, ó, diz o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, aconteceu uma coisa e que interrompeu que o agente, conseguisse lá, o seu intento, né, o resultado que ele queria. Então, vamos lá que diz também, o parágrafo único, ó: "Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços". Até esse de 1 a 2 terços é muito pedido na prova. Eles colocam um número diferente aí, que torna a questão errada, né. Então, vamos lá, somente com a legislação, tá certo ou tá errado? Vamos entender então, Pedro pegou os DVDs, ele colocou antes dele colocar à venda, ou seja, ele estava nos atos, digamos assim, nos atos executórios, né, um crime aí de autoria, né, eh, crime tirando aí o direito de autoria das pessoas, né, é um crime aí no direito brasileiro. Aí ele coloca, antes dele vender aquele primeiro CD, o que acontece? Ele é interrompido. Então, se a conduta de Pedro não se consuma, o quê? Ou seja, ele não consegue vender os CDs, né? Ele não conseguiu vender os CDs em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Por que circunstâncias alheias à vontade dele? Porque a polícia chegou e tirou os CDs dele, né? Foi totalmente alheio à vontade dele, ele queria vender os CDs, né. Ele responde pelo crime tentado, ó, crime tentado para o que está previsto uma pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2 terços. Então o crime tentado, a pena dele é igual do crime consumado, só que existe uma diminuição aí de 1 a 2 terços, né. Então isso aqui é o que diz a legislação, tá perfeito, né. Então assim, quanto mais perto se chega do resultado do crime, maior essa dosimetria, né. Tem relação aí à proximidade do resultado.
também é muito pedido. Então tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Perfeito aqui, ó. Pedro estava para cometer um crime, ele foi interrompido antes da execução, né? Antes do resultado, ou seja, a venda do primeiro CD. E se o policial ficasse esperando lá e falasse, não, vamos esperar ele vender o primeiro CD, e depois que ele vendeu o primeiro CD, está consumado o crime, a gente leva ele e vai ter uma pena maior, né? Mas não, eles tiraram antes que se consumasse lá a execução do crime, então ele vai responder por o crime tentado, né, com essa diminuição de pena. Então vamos colocar aqui, tá certo, marca aqui como acertado. Você pode vir aqui, né, ver o resultado aqui, você vai ter mais acesso a outros comentários, né, uma coisa mais detalhada. Você tem acesso a esse site simplesmente apontando o seu celular para o QR Code aqui embaixo e você vai para o site aí, depois você vê as explicações e tudo que você marcar aqui fica registrado, tá? Fica registrado desde que você esteja no mesmo navegador. Então vamos lá, vamos passar para a próxima questão, né? É uma questão bem polêmica aí, bem bacana e que a gente vai aprender bastante aí.